Bora falar aqui de aposentadoria, que a gente já falou hoje, porém, entretanto, todavia, é uma outra aposentadoria, que é a compulsória. Tem uma regra que pode parecer absurda, mas é a regra, ou era, mudou o tempo verbal, com a notícia que eu vou te contar. De que você é um juiz, uma juíza, faz parte de uma carreira aqui dessa seara, aí você faz uma ilegalidade, cometeu um crime ou algo ilegal, e aí a sua punição é, vou te pagar uma aposentadoria para a vida inteira. É isso, você se aposenta, ganha uma aposentadoria para toda a vida, que é uma grana bem acima de um salário mínimo, e eras isso, essa é a sua punição. Até que apareceu a primeira turma do Supremo, que decidiu pelo fim da aposentadoria compulsória remunerada como maior punição para magistrados. Sim, essa é, ou era, a maior punição. Os ministros confirmaram o entendimento do ministro Flávio Dino de que juízes e ministros que cometerem crimes deverão perder o cargo e, consequentemente, o salário. Dino disse que a aposentadoria compulsória transfere para a sociedade o ônus de punição que deveria ser do magistrado, né? Porque é o dinheiro público que continua pagando um salário de alguém que cometeu um erro. E o ministro diz, esse ônus tem que ser do magistrado e não da sociedade. Vamos ver aqui um trecho? É uma punição que não pune. É uma sanção que não sanciona, a não ser pela transferência do ônus para toda a sociedade que suportaria, na verdade, as consequências dessa punição. E, a meu ver, na minha perspectiva, nós estamos aqui tratando de uma situação em que infrações graves devem merecer punições que não sejam transferidas à sociedade e que tenham a nota da reprovabilidade. As sanções devem gerar prejuízos, sob pena de alimentar a impunidade, que esta, sim, promove a erosão democrática. E é uma coisa realmente incrível. Quanto, assim, o salário, Theo, costuma ser de quanto? Não sei. Os 46 mil é a média do teto do judiciário, né? Que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Há quem ganhe menos, mas chegando até 40 mil. Então, se quiser pegar uns 30 e poucos mil reais, para sempre. Vamos arredondar até para menos. Vamos por 30 mil. Imagina, a gente está jogando baixo. 30 mil. Você cometeu um erro, um crime, uma ilegalidade, algo inaceitável aqui na corte. Então, você vai ser punido para sempre, vai ganhar 30 mil reais. Sem trabalhar. Sem trabalhar. Sem trabalhar. Bom. E algo que já acontece há muitos anos, não é uma novidade. Que coisa incrível, isso, né? Isso é algo muito antigo, isso é criticado há muito tempo, mas nunca houve uma decisão, vamos mexer nisso. Isso nunca aconteceu antes. Aí apareceu uma turma do Supremo, mexeu. Só até antes de te perguntar sobre que essa decisão do Supremo, tem o Conselho Nacional de Justiça também que aprovou a questão do contra-cheque. O plenário tem de fazer algo agora ou acabou? A turma decidiu? Está valendo. Está valendo e eles vão decidir a partir de que mês, ou vale para quais casos e tudo mais. Bom, além disso, da aposentadoria compulsória, ocorreu então essa questão do contra-cheque único em todo o Poder Judiciário para evitar os chamados penduricalhos, as medidas que acabam com alguns privilégios. Theo, como assim exatamente? Como é que vai ocorrer esse assunto? Bom, esse é um ponto importante porque o Supremo está tomando decisões e o Judiciário, a gente está falando da cúpula do Judiciário brasileiro, tem o Supremo Tribunal Federal por essa determinação da primeira turma, mas também tem o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo. Então, o Luiz Edson Fachin preside o Supremo, preside também o Conselho Nacional de Justiça. Ontem, o CNJ, são duas decisões muito importantes, Elisa, porque é o Judiciário dando uma resposta e cortando na própria raiz. Então, está cortando os próprios privilégios. A ideia é essa. Com a decisão dos penduricalhos, o que existe hoje os juízes, a partir de agora, vão receber um contra-cheque, com tudo que eles ganham. Não é pouca coisa, mas tudo ali. Como funcionava antes? Tinha mais de um contra-cheque. Então, ele ganhava, por exemplo, os 42 mil reais, um exemplo hipotético, ganhava um outro contra-cheque era emitido um outro contra-cheque com valores que ele precisava receber retroativos
e aí ficava pulverizado, não havia, ficava descentralizado esses pagamentos feitos. Em documentos diferentes, contra-cheques diferentes. E aí os penduricalhos, porque ficava isso mesmo dessa forma. E aí isso fazia com que houvesse uma dificuldade de controle, de fiscalização sobre, afinal, quanto a magistrada Elisa ganha, se ela ganha 42 mil aqui, tem mais 15 mil aqui, no final das contas extrapolava o teto. Sim. Qual que é a ideia com essa repaginada? Você vai se lembrar, teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, depois do Flávio Dino, depois do ministro Gilmar Mendes, julgamento sobre isso, e os ministros decidiram acabar com os penduricalhos e restringir bastante esses pagamentos que são feitos de verbas indenizatórias aos magistrados e aos integrantes do Ministério Público. O que o CNJ fez e o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, também fez ontem, foi implementar, colocar na prática o que o Supremo já havia decidido naquele julgamento que a gente contou bastante aqui. Então, o CNMP e o CNJ, o Conselho Nacional da Justiça e do Ministério Público, puseram em prática. Com isso, vai ter um documento só, um contra-cheque só, para mostrar tudo que o magistrado ganha, tudo que o integrante do Ministério Público ganha. Houve a decisão do fim da aposentadoria compulsória e, com isso, o Supremo aprova um tipo de pacote, tem um pacote das bondades do governo federal num ano eleitoral. O Congresso também faz isso para buscar um apoio eleitoral e da sociedade. O Supremo está fazendo isso de uma outra forma, para tentar driblar esse desgaste da imagem que foi causado pelo caso do Banco Master. Então, no final das contas, o Supremo está dando uma resposta à sociedade de pontos que são historicamente questionados sobre salários muito altos para os magistrados, indenizações que não são necessariamente necessárias para esses magistrados e, para além disso, uma punição que, na verdade, é um privilégio, que é você parar de trabalhar para sempre e continuar ganhando também para sempre, mesmo tendo cometido uma irregularidade administrativa. E sem trabalhar, né? E fica para sempre ali. Enfim, curiosidades e angústias de regras que já existem, que foram aprovadas, ninguém inventou a roda agora, o Theo já explicou que tem há bastante tempo e agora tem havido essas movimentações para acabar, reduzir ou até melhorar, né, a maneira como é visto um contra-cheque aí de um magistrado.